O cérebro. O que acontece no nosso cérebro quando vemos um pôr do sol? Por que nos apaixonamos? Onde guardamos as recordações de nossa infância? Por que nos sentimos felizes ou tristes? Quando fazemos perguntas como quem somos nós ou o que é o homem, estamos na realidade perguntando a respeito do cérebro que se encontra dentro de nosso crânio. O cérebro é o órgão mais complexo que conhecemos. É ainda mais complexo que as estrelas. O cérebro incorpora e processa todo o nosso conhecimento. Graças a ele, fizemos naves espaciais e esclarecemos alguma coisa do mistério da própria vida. Todas as nossas emoções são armazenadas no cérebro, do amor que sentimos por nossos filhos até ao ódio por nossos inimigos. O cérebro é o órgão que controla nossos pensamentos. Podemos dizer que a nossa mente é o resultado do trabalho do nosso cérebro em funcionamento. Para Aristóteles, talvez o homem mais sábio da antiguidade, nossos pensamentos e emoções estavam em nossos corações. Ele achava que a função do cérebro era apenas refrescar a temperatura do nosso sangue. A trepanação, ou seja, a perfuração do osso do crânio, já era feita nos tempos pré-históricos. Na Idade Média, os cabeleireiros e barbeiros faziam essa operação para tentar curar a loucura. Embora hoje saibamos mais sobre o cérebro do que na Idade Média, graças aos progressos tecnológicos, a ciência ainda tem um conhecimento muito superficial do que realmente acontece no interior do nosso cérebro. Os neurônios. Foi no começo deste século que o espanhol Santiago Ramón y Cajal, vencedor do Prêmio Nobel, descobriu a existência de algumas células bastante peculiares no tecido nervoso, as quais deu o nome de neurônios. Essas células eram interconectadas de maneira extremamente complexa. Essas células nervosas ou neurônios são as unidades estruturais e funcionais que compõem o nosso sistema nervoso. O neurônio é feito de 3 partes básicas. O corpo celular do neurônio, algumas ramificações pequenas chamadas dendritos e os axônios. O ponto de contato entre 2 neurônios é chamado sinapse e é quase sempre formado pela união entre os axônios do neurônio e os dendritos de outro. Quando um neurônio transmite seu impulso nervoso, libera substâncias conhecidas como neurotransmissores de seus axônios para os dendritos do neurônio vizinho. Cada neurônio estabelece contato com milhares de neurônios vizinhos. Nosso sistema nervoso contém aproximadamente 100 trilhões de sinapses ou conexões, quantidade que é muito maior que o número de estrelas conhecidas no nosso universo. O cérebro é um consumidor muito exigente. Mesmo quando estamos dormindo, ele queima 1/4 de todas as calorias que nosso corpo consome. Mas ele também pode ser considerado como produtor de uma quantidade extraordinariamente alta de energia. Os impulsos elétricos transmitidos por nossos neurônios para os cantos mais longínquos do corpo viajam a velocidade de até 300 km por hora. Para cumprir esta tarefa, o cérebro seleciona apenas um determinado neurônio apropriado para desenvolvê-la. Mas é no útero que nossos sistemas nervosos passam pela taxa de crescimento mais espetacular. Durante esse período, formam-se até 250 mil neurônios por minuto. No momento do nascimento, o nosso cérebro apresenta apenas 30% das conexões cerebrais. As demais se desenvolverão ao longo da vida, na proporção em que o intelecto for utilizado. Não havendo estímulos, os neurônios não ativados predominam. As células nervosas não se regeneram devido ao seu alto grau de especialização.
Através de mais de 10 bilhões de neurônios interconectados, o nosso cérebro está constantemente falando consigo mesmo na sua própria linguagem eletroquímica. Sistema nervoso. O sistema nervoso dos animais superiores é o que regula e governa a função de cada um e de todos os órgãos. Nos seres humanos e outros animais bem desenvolvidos, existem dois sistemas separados de controle nervoso. Um é autônomo e involuntário, enquanto o outro é voluntário. O primeiro assegura a respiração, circulação sanguínea, digestão e o processo de secreção hormonal. O segundo sistema se ocupa em receber estímulos externos e transmitir ordens para nossos órgãos. É o nosso sistema nervoso central, basicamente formado pelo cérebro e pela medula espinhal, que transmite ordens através de uma vasta rede de terminações nervosas que compõe o nosso sistema nervoso periférico. O encéfalo compreende o cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo. Sua organização estrutural é tão complexa que até hoje é praticamente desconhecida para nós. O cérebro é a parte maior. Aqui temos o bulbo raquidiano. Aqui o cerebelo. O tamanho do cérebro não é diretamente proporcional ao tamanho da inteligência. Por exemplo, um elefante tem um encéfalo maior que o de um ser humano. Mas o que é importante é a relação entre o volume do cérebro e o resto do corpo. Esta relação pareceria indicar que os animais mais inteligentes são os macacos maiores e os golfinhos, o que os colocaria ao par com o homem em primeiro lugar. Mas a diferença básica entre eles e o ser humano é que o crânio deles não passou por qualquer mudança nos últimos 20 milhões de anos, como passou o do ser humano. A estrutura do cérebro. Nosso cérebro é a parte mais volumosa do encéfalo. Você sabia que as camadas externas do cérebro se formaram durante o processo evolutivo da humanidade? A inteligência está relacionada com a complexidade estrutural do cérebro. Mais de 10 bilhões de neurônios e outros 100 bilhões de células auxiliares estão contidos num órgão que pesa cerca de 700 gramas. O cérebro humano está dividido em duas grandes partes chamadas hemisférios cerebrais, que ficam juntas lado a lado, apenas separadas por uma estrutura conhecida como corpo caloso. Durante o processo evolutivo da humanidade, o cérebro desenvolveu novas camadas de tecido, mais ou menos como uma cebola cria camadas umas sobre as outras. No fundo do nosso cérebro existem ainda estruturas que se formaram quando os dinossauros passeavam pela superfície da Terra. A parte mais profunda do nosso cérebro se formou na idade dos répteis. Por essa razão, ela é conhecida como complexo reptiliano. É circundado pelo sistema límbico, responsável pela nossa luta pela sobrevivência, comportamento sexual e o instinto materno. A parte mais exterior e, portanto, a mais recente e humana é o córtex cerebral. Cada um dos dois hemisférios controla os movimentos e sensações percebidos pelo lado oposto do nosso corpo, aquele no qual ele está situado. Um dos hemisférios sempre domina a outra metade. Curiosamente, para a maioria de nós, o hemisfério esquerdo é o dominante. Mas ambos os hemisférios apoiam um ao outro e se comportam como uma unidade. Sob o córtex cerebral, cada hemisfério é dividido em 4 lobos que analisam toda a informação recebida pelos órgãos sensoriais de nosso corpo. Este desenho representa a maneira como nosso cérebro percebe o nosso corpo. Aqui podemos ver claramente a importância que ele dá a nossas mãos e pés. Será que alguma coisa pode entender a si mesma?
Será que algum dia poderemos compreender a complexidade do nosso cérebro? Um mecanismo maravilhoso que está o tempo todo transmitindo mais de 50 milhões de mensagens por segundo e que foi capaz de criar as mais belas obras de arte. Nosso cérebro é o mais rico tesouro que possuímos. Ele nos dá a condição para perceber o mundo, tristeza, felicidade, amor, ódio, curiosidade, a solução de problemas. Tudo pode ser achado dentro do cérebro humano, que é, sem a menor dúvida, a mais fantástica criação da natureza. Acesso ao sumário. Ramon e Cajal descobriu que nosso sistema nervoso é formado por neurônios. Essas células compõem-se do corpo celular do neurônio, de pequenas ramificações chamadas dendritos e de uma longa fibra nervosa chamada axônio. Os impulsos nervosos são transmitidos por substâncias que são segregadas pelos axônios, os quais, por sua vez, são detectados pelos dendritos dos neurônios vizinhos. O sistema nervoso humano contém um inacreditável número de contatos ou sinapses. Usando uma perfeita rede de comunicação, o cérebro controla todas as partes de nosso corpo. Nosso sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Terminações nervosas aí radicadas transmitem informações para todas as partes do corpo. O encéfalo humano compreende o próprio cérebro, o bulbo raquidiano e o cerebelo. Esses órgãos estão protegidos pelo crânio. O cérebro humano é constituído por muitas camadas. A mais afastada é o córtex cerebral, no qual repousam os sentidos de criatividade e de invenção. Partes diferentes do cérebro controlam o funcionamento total de todas as atividades do corpo. Algumas zonas do corpo suprem o cérebro com mais informações que as outras. Arte e ciência são meros exemplos da capacidade do cérebro humano, o mais complexo e perfeito computador que existe.